O meio-atacante Matheus Vital tem conversas com Goiás para reforçar o Verdão em 2022. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessas negociações, até quando vai o seu contrato com a equipe do Corinthians, quais são as condições também para o time paulista liberar o jogador para o Goiás, será que é possível um empréstimo da equipe esmeraldina pagando metade, além disso dos seus vencimentos, né? Além disso, os outros clubes interessados em contar com o futebol do jogador, quais são as suas características de jogo e se poderia encaixar dentro desse esquema tático do técnico Jair Ventura. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje, onde quero trazer aqui para vocês tanto a parte dos bastidores do Goiás, as notícias, vindo também do canal do Nicola e essa possibilidade do Matheus Vital reforçar o Verdão. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde eu vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Se inscreva aqui embaixo também para ajudar agora a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos no YouTube do canal, combinado? Além disso, o canal de cortes vai estar aqui embaixo na descrição. Outro recado também importante que quero passar para vocês é da Sorte GoBet, nossa apoiadora aqui do Goiás News, inclusive com ótimas cotações para os jogos deste final de semana. Teremos aí Goiás e Palmeiras na partida do próximo domingão e uma vitória do Goiás lá na Sorte GoBet, paga aí 7,60 a cada real apostado. Além disso, outras partidas interessantes, tanto no sábado quanto também no domingo. Teremos, por exemplo, Botafogo e Ceará, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, esses jogos no sábado, e no domingão Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Goiás, tem São Paulo e Flamengo também ainda no sabadão. Vou estar deixando o link aqui embaixo nos comentários e também no primeiro comentário fixado, na descrição, perdão, e no primeiro comentário fixado da Sorte GoBet. Já vai lá e começa a fazer a sua aposta, quem sabe na vitória do Goiás nessa partida complicada contra o Palmeiras. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar dessa informação trazida aqui para nós, né, do meio do Goiás, pelo Sintonia Esmeraldina lá no seu Twitter. Muito obrigado aí ao Sintonia por ter trago essa notícia, falando sobre o interesse do Goiás na negociação, né, com o Matheus Vital. Entretanto, as tratativas entre Goiás, o empresário do jogador e principalmente o Corinthians ainda não evoluíram. Informações deles era que o Goiás tinha um interesse de contar com o jogador por empréstimo até o final do ano, pagando metade dos salários. E essa possibilidade do Corinthians emprestar ele pagando parte do salário ou até mesmo até o final do ano, praticamente descartada, tá bom? É uma informação que foi trazida ainda pelo canal do Nicola. Nesta última terça-feira deu conta de vários interesses de equipes aqui do futebol brasileiro, como por exemplo o Fortaleza, o Ceará, também o Grêmio e o Vasco da Gama estavam de olho após o jogador ter retornado lá do futebol da Grécia, estava disputando o campeonato da primeira divisão com a camisa do Panathinaikos, não conseguiu agradar muito a diretoria do time grego, que acabou liberando o jogador, não exerceu o seu direito de compra. Qual é a intenção do Corinthians nesse momento? Como o contrato do Matheus Vital vai até dezembro de 2023, a intenção da equipe paulista é liberar o jogador em definitivo para fechar um contrato mesmo com qualquer outro clube, mas que pague, obviamente, 100% dos seus salários, que segundo o Nicola é um pouquinho mais baixo do que isso, informado lá pelo Sintonia Esmeraldino. Segundo o Nicola, gira mais ou menos na casa de 230 mil reais, e por essa liberação gratuita, o Corinthians tem o interesse de permanecer com grande parte ainda do seu percentual de uma venda futura. Ou seja, a intenção do Corinthians é manter ali algo próximo de 60% a 70% dos direitos econômicos do jogador, que atualmente pertence 85% dos direitos totais. Então essa é a intenção do Corinthians, liberar o jogador para assinar um contrato em definitivo, não ter mais essa responsabilidade de pagar o seu salário e ainda assim, né, livrando esse seu contrato até dezembro de 2023 e podendo ter uma fatia, né, um percentual futuro de uma venda do meio campista. Ele que chegou no Corinthians ainda no comecinho de 2018, uma negociação de mais ou menos 7 milhões de reais lá com o Vasco da Gama, acabou sendo repassado para o Panathinaikos e agora, né, a intenção da diretoria é dar aquela limpada na folha salarial, já que o técnico, o Vitor Pereira, não tem interesse em contar com o Matheus Vital e aí sim, né, buscando as melhores condições possíveis. Já falei um pouco sobre a sua questão contratual, quero comentar com vocês também sobre os bastidores do Goiás, informação que eu consegui juntamente com o Instagram lá do Periquito Brisado. Muito obrigado a ele também por essa matéria, por essa notícia, né, melhor dizendo, é que dentro dos bastidores do Goiás existe um pedido de comissão muito alto dos empresários do jogador para assinar um eventual contrato com o Goiás Esporte Clube. Então, por isso, as negociações também não avançaram. Hoje eu vejo muito improvável, tá bom? Vamos supor que o Matheus Vital, segundo confirmou o Nicola, ganha aí na casa de 230 mil reais mensais. Caso ele chegasse aí no Goiás para pagar até um pouquinho menos, 200 mil, eu acho bem improvável do Goiás tirar essa grana 100% do bolso. Possivelmente, se fosse um empréstimo, vamos supor ali o Goiás pagando 100
e o Corinthians com mais 100, aí sim poderia ser algo viável, mas como já confirmou aí, né, o Corinthians não tem o interesse de emprestar o jogador novamente e essa concorrência muito grande de outros clubes também da primeira divisão, o próprio Ceará, tem o Fortaleza, outros clubes tradicionais que estão na Série B, como o Grêmio e o Vasco da Gama, então certamente não é uma negociação fácil. Além disso, o Clube Bruges, equipe tradicional lá da primeira divisão do futebol da Bélgica, também está interessada no jogador. Então é muito difícil a gente prever assim uma chegada do Matheus Vital aqui no Goiás, a diretoria que não está fazendo grandes esforços assim para trazer bons jogadores. Enfim, assim que tiver mais detalhes a respeito dessa situação, trago aqui para vocês. Mas é o seguinte, se o Goiás quiser topar pagar esses mais ou menos 200 mil reais para o Matheus Vital, juntamente o Corinthians, e deixando um percentual maior para a equipe de São Paulo, a chance dele chegar no Goiás são sim boas. Mas se quiser pagar pouca coisa, 70, 80 mil, no máximo 100 mil de empréstimo, aí sim um negócio 100% descartado, beleza? Bora falar também sobre as características de jogo do Matheus Vital, como ele joga, será que poderia encaixar nesse elenco do Jair Ventura? Eu já lembro de assistir alguns jogos dele, tanto agora mais recentemente no Corinthians, quanto também quando surgiu lá no Vasco da Gama com bastante qualidade. Ele é um meio-campista diferente. Se a gente fosse comparar ele hoje, por exemplo, com um jogador dentro do elenco do Goiás, seria, por exemplo, o Luan Dias. A questão é que o Luan Dias é canhoto e cai mais pelo lado esquerdo. O Matheus Vital, ele faz aquela função central, onde o Goiás está precisando demais para a sequência do Campeonato Brasileiro, pode ser aquele meia armador na criação de jogadas. O Matheus Vital, que ele se movimenta muito bem, é um jogador destro, tem 1,75 m, movimenta muito bem, tanto naquela região central, melhor dizendo, no meio de campo, com alguns dribles curtos, a inversão de jogada dele também é muito boa, quanto caindo pelos lados do campo, da mesma forma, um jogador que pode jogar mais como um meia-direita, se assim podemos dizer, cai ali de vez em quando, então é bem versátil, bem móvel naquela região central, então acho que pode ser um jogador com umas características diferentes, não é, por exemplo, como um Elvis, que é muito bom em uma bola parada ou uma finalização de fora da área, mas as principais características do Matheus Vital, uma maior velocidade, um bom passe, principalmente rasteiro, e também tem um certo oportunismo, foi bem assim também lá no futebol da Grécia. Então ele pode jogar tranquilamente como, não como um segundo volante, porque ele não é tão bom defensivamente, mas pode ter ele e também um outro jogador de criação, como por exemplo o Luan Dias dentro do time. Acho que dá uma velocidade, uma agilidade no meio de campo muito interessante. Gosto aí das características de jogo do Matheus Vital. Ele que começou sua carreira, como eu disse, lá no Vasco da Gama, teve ali as suas primeiras oportunidades no elenco de cima, ainda bem jovem, na temporada de 2015, com uma atuação, mais 5 jogos em 2016, e aí sim a partir de 2017, sendo um jogador importante, 30 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências, antes de chegar na equipe do Corinthians. Por lá em 2018, 58 atuações, 2 gols marcados e mais 4 assistências. 2019 entrou em campo também mais 51 vezes, 3 bolas na rede e 2 passes para os seus companheiros. Sempre foi um jogador mais reserva do que titular, mas era importante ali no segundo tempo, uma espécie ali de um 12º, 13º jogador. Tanto é que seus números mostram mais de 50 atuações por 2 temporadas consecutivas, não é pouca coisa. 2020, 39 jogos, 5 gols marcados, e agora por último na temporada passada foram mais 31 atuações. Vou checar aqui para vocês também a quantidade de jogos dele ou no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Em 2021, desses 31 jogos totais, 16 no Campeonato Brasileiro, 8 no Paulistão, 4 na Sul-Americana e mais 3 na Copa do Brasil. Em geral, assim, mais de 80% dos seus jogos saindo no banco de reservas no segundo tempo, né? Então, um jogador que acabou perdendo um pouco de espaço, foi contratado lá no Panathinaikos, pelo Panathinaikos da Grécia. Não teve assim números espetaculares no total, se a gente for considerar todas as suas atuações, 40 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência. Teve um bom momento, e principalmente ali no comecinho da temporada, engatou uma boa sequência sendo titular, depois oscilou um pouquinho, mas em geral fez mais partidas como titular do que reserva no futebol grego, mas acabou não tendo seu passe comprado pela equipe de lá. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Matheus Vital, mais uma negociação que não é fácil. Se a diretoria do Goiás topar tirar a mão do bolso, pode sim trazer o jogador sem grandes dificuldades. Acho que como as equipes que até o momento se apresentaram mais nessa possibilidade de um empréstimo, se o Goiás bater lá na porta do Corinthians hoje e falar, repassa esse Matheus Vital aí, a gente vai deixar uma porcentagem ainda grande com vocês e paga 100% dos salários, né, fazendo o contrato inclusive em definitivo, não será tão difícil. Mas se quiser nesse joguinho de empréstimo, aí sim eu vejo só se lá no finalzinho da janela o Corinthians para liberar o jogador de vez, aí sim quem sabe chegando alguma coisa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, sua avaliação
a respeito desse jogador. Na minha opinião, para quem não tem nada praticamente nessa função no meio de campo, Matheus Vital certamente chegaria para ocupar um espaço importante na equipe do Goiás. E lembrando que até temos uma boa relação entre Goiás e Corinthians. Por exemplo, o zagueirão Caetano está emprestado pela equipe da capital de São Paulo ao Goiás até o final do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como por exemplo o nosso vídeo ontem, onde eu falei, por exemplo, a respeito de algumas informações gerais nos bastidores do maior do Centro-Oeste, também sobre o Breno Herculano, centroavante que está chegando na equipe esmeraldina. Vou deixar aqui na tela final para vocês acompanharem. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição, assim também como o nosso Instagram, @GoiásNews1943, e também a Sorte Golbet, para você apostar nesse jogo entre Palmeiras e Goiás no próximo domingo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!